Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui da Trendbot. Hoje a gente vai falar sobre os campos personalizados, né? O que são os campos personalizados? Um campo personalizado é um espaço onde você pode alocar uma informação a respeito do cliente, né? E aí, eu estou aqui num card de um cliente, aqui um card de teste, para você entender, primeiramente, antes de entender o campo personalizado, é importante você entender o que é o campo do sistema, né? Então a gente tem alguns campos do sistema que eles são de fácil acesso. Por exemplo, a gente tem o nome do cliente, né? Então o nome do cliente ele fica aqui. Esse aqui é o campo do sistema que se chama nome do cliente. Você pode acessar ele, por exemplo, através do robô, quando você salda o cliente pelo nome dele, né? Esse tipo de coisa. A gente tem o campo também do telefone, né? A gente tem o campo do e-mail, que é onde você pode preencher ali com o e-mail do cliente, né? O campo do CPF também, que você pode preencher ali com o CPF do cliente e assim por diante, né? Esses são os campos do sistema. Você não consegue alterar esses campos, né? Eles são campos que são padrão, né? Padrões no sistema. Mas você pode criar também campos personalizados, né? De modo que você consegue adicionar uma informação sobre o cliente, né? Através desse campo personalizado. Por exemplo, né? Se eu clico aqui, eu vou ver todos os campos personalizados aqui do nosso sistema aqui na Trend, né? Aqui no nosso atendimento. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar aqui o CNPJ do cliente, eu posso adicionar o CNPJ do cliente aqui de acordo com o que se espera de um CNPJ, né? Ou então eu posso adicionar aqui, por exemplo, o bairro, né? Esse bairro aqui ele vem em um valor texto, então eu posso botar aqui que o bairro desse cliente, né, é Asa Sul, por exemplo, né? Esse tipo de coisa. Então, campos personalizados são informações que você adiciona no card do cliente a fim de adicionar uma informação, né, para aquele cliente sobre aquele cliente, né? Então, por exemplo, se eu fecho essa janela e venho aqui em configurações, acesso aqui o menu de configurações, a gente tem aqui os campos, que é onde eu adiciono um campo personalizado, né? E aí a gente tem aqui dentro dos campos personalizados, né, eu posso clicar aqui no botão verde para criar um novo campo, e aí eu vou botar o nome desse campo. Então digamos que eu quero adicionar aqui código de indicação, por exemplo. Digamos que eu quero adicionar esse campo personalizado aqui. No código de indicação, subentende-se que eu estou esperando um valor numérico, né? Então eu posso trocar o tipo dele aqui para número, né? E aí você pode ver que a gente tem vários tipos, né? O tipo texto ele vai aceitar apenas texto, né? Então texto abrange tudo, né? Então eu posso mandar desde caracteres especiais a letras, números e tudo mais, né? E aí como é que você vai saber, né? Quando você vai usar um campo numérico ou um campo de texto, né? Pense no sentido de você fazer alguma conta matemática com aquele campo. Então, por exemplo, eu não preciso somar um código de indicação com outra coisa. Um código de indicação é como se fosse um documento, né? Um número que vai ser imutável, digamos assim, né? Agora, se você perguntar, por exemplo, para o seu cliente o peso dele, né? Aí você acho que já faz mais sentido você colocar número, porque aí você pode fazer alguma conta, por exemplo, né? Com esse número, né? Então, no caso do código de indicação, eu posso botar texto, né? Eu posso botar texto porque eu não vou fazer nenhuma conta matemática com esse número, né? Com essa informação. Mas além disso, a gente tem o texto, tem o número, tem o data e o data e hora também, né? Eles são bem parecidos. A diferença é que se você criar com o data e com o data e hora, né? Ambos, quando o cliente recebe, por exemplo, no fluxo uma pergunta, qual é a sua data de nascimento, né? E você vai salvar essa data num campo que vai aguardar a informação em data ou data e hora. Aí o próprio robô ele vai enviar um link para o cliente, um link interno da plataforma, onde ele vai preencher dentro de um calendário ali aquela data ou aquela data e hora, né? É basicamente a mesma coisa. A diferença é que um vai a hora e o outro não vai, né? Mas eles são do tipo data e hora. Então tudo tem que fazer sentido com o campo que você precisa. Se você precisa de um endereço, vai ser texto. Se você precisa salvar informações, como por exemplo o peso do cliente, né, ou dados que você vai fazer alguma conta matemática, você salva em número, né? E se você quiser algum tipo de data, né, ou data e hora, você também tem dois campos respectivos com esse nome, né? E aí eu espero que você tenha entendido essa dica, gostado dessa dica e possa aplicar, né, essa dica aí no seu dia a dia. Para saber de mais, para ficar por dentro de todas as nossas novidades, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? E caso você tenha alguma dúvida, a gente está sempre à disposição através do nosso suporte técnico. Eu sou o Gabriel, esse foi mais um tutorial da Trendbot e até uma próxima.